Bom dia, bom dia. Um dia espetacular para nós, de uma decisão, mantendo o foco, apesar das limitações, das adversidades, das dificuldades, e acima do foco, nós vamos nos desafiar a manter a nossa atenção no conteúdo nesses 30 minutos aí, coisa rápida, e depois para a gente fortalecer, fixar o aprendido, nós vamos praticar os exercícios conceituais, contextuais e de aprofundamento dentro das possibilidades de cada um, né? E conferir o resultado das nossas atividades. Nós hoje vamos falar da preposição e seus valores semânticos. Então, nós já dissemos das preposições anteriormente, né? Algumas características nós já tratamos, não tem como ir falando das classes gramaticais sem pelo menos apresentar o conteúdo das demais que nós sabemos hoje, estudando linguagem, que todo conhecimento só pode ser construído se comparado a um outro elemento. Então, uma coisa sozinha nunca é ela mesma, ela só é no convívio com as outras, que tem a ver com a função que ela exerce, né, que vai fundamentar o que ela verdadeiramente é, os conceitos, né, que podem ser construídos em torno da sua realidade, da sua existência. Então, falando do léxico, né, das palavras da nossa língua portuguesa, nós temos as preposições. Nós vamos clarear, né, para a gente entender. Falamos das conjunções, nós vamos falar das preposições e seus valores semânticos. Eu diria que a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e tras. Ok? Então nós temos aí um total de 17 preposições, que não tem a ver com preposição acidental, né? Nós vamos ver também isso aí dentro do conteúdo, mas essas são as preposições que nós encontramos. E qual é o fundamento da preposição? As preposições, elas ligam termos de função sintáticas diferentes. Elas não estão vinculadas à união de orações dentro do mesmo período. Isso elas não funcionam. Mas elas servem de suporte e na construção de diversas locuções, né, como locuções adjetivas, locuções prepositivas, conjuntivas, né, adverbiais. Então, há uma série de classes gramaticais, né, que são representadas pela união de mais de uma palavra, e normalmente eu tenho uma preposição vinculada a ela quando esta expressão é considerada uma locução de um determinado grupo de classe, né, ou classe de palavras, ok? Então vamos ver assim. Você sabia que a expressão ir de encontro a e ir ao encontro de, apesar de muito parecidas, são praticamente opostas? Interessante isso, né? Todo mundo acha que o uso pode ser indiscriminado. Não pode. Entendamos bem. Ir ao encontro de. Ir de encontro a. Tá vendo só? Olha que beleza. Nós estamos com material aqui viabilizando este uso. Então, quando alguma pessoa diz para você, olha, a minha opinião vai ao encontro da sua. Então, ela está dizendo que a opinião dela concorde com a sua. A minha opinião vai de encontro à sua. Então, é contra, está chocando. Não é um apoio. É uma contrariedade, é uma oposição. Então, vamos entender bem. Então,
a minha ideia vai ao encontro da sua, ou seja, ela está chegando carinhosamente e direciona-se com o mesmo fundamento. A minha ideia vai de encontro, choca. De encontro, opõe-se à sua, ok? São locuções, mais de uma palavra, apresentando aí esse processo. Muito semelhante, porque utiliza as mesmas palavras, porém em localidades diferentes, produzindo efeitos diferentes, e tem uma estrutura muito próxima. Ir ao é concorde. Ir de é chocante, é impactante, ok? Vamos falar então da expectativa de aprendizado, que nós vamos ver aqui neste capítulo. Reconhecer o emprego da preposição em diversas situações textuais, tá? É uma delas. Identificar no texto preposições essenciais, preposições acidentais e palavras denotativas, né? Que vem com sentido próprio, específico, sentido de dicionário. Identificar a diversidade dos valores semânticos das preposições e das locuções prepositivas. Então, vamos adentrar aí para a gente poder perceber essa linha ideológica. Então, vamos lá na fundamentação teórica. A preposição é uma palavra invariável, então fixa, não tem variação de gênero, de número, de grau, de nada, que funciona como um elemento conector entre dois termos de uma oração, subordinando o segundo ao primeiro, mas não se limita a isso. Uma preposição normalmente contribui semanticamente para atender a complexidade das ideias que precisam ser expressas. Então, ela está sempre ali ligando um termo ao outro e subordinando o segundo ao primeiro elemento. Assim, a língua põe à disposição esse tipo de vocábulo que, ao ligar outras palavras, contribui para a construção de diversos sentidos. Tá certo? Vamos para um exemplo aqui do que está em um apólogo de Machado de Assis, que diz assim: era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então, o apólogo é uma narrativa que leva-se em consideração o aspecto fabuloso, a fábula, né? E aí, então, é uma linha conversando com a agulha conversando com a linha. E aí aqui tem que disse a ou para um novelo de linha, de preposição. Por que está você com esse ar? Por é preposição, né? Com é preposição. Toda cheia de si, de preposição, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo. Para finalidade é preposição, ok? Depois nós vamos voltar, vamos falar novamente dos dois tipos de preposições, considerando que umas são essenciais, são palavras que em qualquer situação estão fazendo o papel de preposição. E as outras preposições são acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais que vêm contribuir com o sentido e às vezes substituir uma preposição que essencialmente faria aquela função, mas que o estilo e a construção textual nos permite fazer esse acréscimo de significado por um outro termo, ok? Então, já que no começo eu já comecei falando das preposições, né, dando uma citação específica delas, a gente volta então, ó, a, ante, até, após, com contra, de, desde, em, entre, para, per ou por, perante, sem, sob, sobre e traz. Ok? Então, se eu colocar o por, se torna um 18. Sem ela, se torna um 17. Tá certo? Lá na úmida senzala, isso é a canção do Africano de Castro Alves.
sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Torrão é pedaço de terra, né? Na África, né? Livre, vivendo a própria vida, sem as condições sociais da escravatura. Então Castro Alves, né, defendeu aí a libertação dos escravos como poeta, né, dos negros, né, da escravidão, né, de combate à escravidão. Aí nós vamos encontrar na, em mais a, ao, a mais o, no, em mais o, então são contrações prepositivas, né? Do, de mais o. Então, na, ao, no e do são contrações da preposição em e de ou a mais o artigo o ou a, tá certo? Não quero flores nem com espinho, só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Estou contente, consolado por saber que as morenas tão famosas a terra um dia há de comer. Vai morrer, gente, todo mundo, dependendo da fama, da beleza, né? Orgulho e vaidade são sentimentos tolos, né? São vícios emocionais tolos. Por quê? Porque te iludem, são objeto da própria ilusão. Tudo passa, gente, tudo passa. Jovens, homens e mulheres, todos passam, tá? Vamos cuidar melhor aí da gente entender e construir um conteúdo intelectual e a condição de conviver bem uns com os outros, porque isso aqui vale a pena, ok? Então aqui nós temos com espinho de flauta por saber. Então nós temos 3 vínculos aqui preposicionais sem contrações puras, né? E aí eu tenho preposições acidentais. Quais são as preposições acidentais? Algumas se destacam, nós temos muito mais, né? E à medida que a língua vai sendo usada por mais pessoas e mais contextos, outras tendem a ser inseridas, né, nesse conteúdo, né? Então, afora, como, conforme, consoante, durante, mediante, que, segundo, etc. Não é uma regra, mas algumas dessas preposições podem ser rigorosamente equivalentes a preposições essenciais. Vamos ver o exemplo aqui, olha. Quando chegou à cidade grande, trabalhou de arrumadeira. De que trabalhou? De arrumadeira, era função, ok? Por algum tempo. Então, quando chegou à cidade grande, trabalhou como arrumadeira durante algum tempo. Então a expressão durante substitui o por e o como substitui a preposição de. E ficou um material assim, a supimpa, né? Na lista das preposições acidentais, diversas gramáticas incluem palavras como exceto, menos, salvo, tirante e etc, né? Que são algumas palavras denotativas que apresentam sentido de exclusão, ok? Na realidade, essa segunda nomenclatura leva em conta o valor semântico da palavra, enquanto a primeira se volta para o campo das classes de palavras ou da morfologia, tá? Isso nós estamos dizendo aqui. Olha que beleza isso aqui. As gramáticas ainda apontam outras palavras denotativas, indicativas de variados valores significativos. Vejamos alguns exemplos comuns. De exclusão, vamos ver, de exclusão. Além das já mencionadas, somente, apenas. Eles só falam de amor. Exclusão. De inclusão, até também mesmo exclusivo, tá? Inclusive. Então tem uma palavra, uma frase aqui que é do Júlio César, dizem que ele expressou pouco antes de morrer, porque quem o matou, tendo sido, vamos dizer assim, um imperador romano de uma noção de guerra, estrategista, fora do comum, fora do sério, quem diz que o que está na história é que o Júlio César foi assassinado pelo próprio filho. Então diz ali, ó, até tu, Brutus,
Brutus. Então, inclusive você, meu filho, Brutus era filho de Júlio César, tá? Tem um filme, né? Só que lá muda bastante o nome das pessoas. Júlio César continua Júlio César, e lá aparece o guerreiro, né? Que era o primeiro general de Roma na época, que é o Máximos, que é Máximo hoje, né? Aquele que é o maior de todos, Máximos. E o filho do Júlio César lá não chama-se Brutus, não é o Brutus. Lá ele se chama, vamos lembrar, o nome do filme é Gladiador, tá vendo? Então lá se colocou um nome, né, que diz respeito da fragilidade dessa pessoa. Então, assim como o general número 1 do Júlio César era o Máximos, não me veio a cabeça, lembrando eu volto e passo essa informação, mas vai lá, assiste Gladiador. Essa frase aí é que gera aquilo lá, e o filho do Júlio César mata ele sufocado. Aqui não, aqui diz que a morte dele foi de outra natureza. Mas vamos atrás de informação histórica, isso é importante para a gente, né? Vai ajudar a gente a entender melhor algumas colocações gramaticais. Aliás, olha, de retificação, hein? Aliás, você acabou de falar uma coisa, você usa uma de retificação, ou melhor, digo, tá vendo? Fazendo uma retificação. Falou uma coisa, né? Minto, desculpa, me minto, né? Nós vamos colocar outras expressões. Então, nós vamos colocar expressões que não são verbos, tá? Então, aliás, entrou um verbo aqui, digo, né? Ou melhor, né? Ou seja, eu acredito muito nos homens. Aliás, na maioria dos homens, não em todos, né? Aliás, retificação. Designação, eis. Você me pediu um documento, eis o documento que você me pediu. Então tá aí. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e ele aqui, a cidade da Bahia. Eis aqui a cidade da Bahia. Então, eis, da Gregório de Matos, descrevendo o que era no seu tempo a cidade da Bahia. Então vamos colocar ali Gregório de Matos, né? Vamos colocar ali 1600 e alguma coisa, nesse 1700, né? Falando do barroco brasileiro. O Gregório de Matos, ele era considerado a boca do inferno. Falava muita bobagem para a época, para dizer as verdades como deveriam ser ditas, vamos dizer assim. De realce, lá cá só é que eu lá tenho dinheiro para ir a Paris, a Maria é que pode ir. De situação, mas agora, afinal, etc. Exemplo, afinal, como é seu nome? Então é de situação. Mas como é mesmo que você chegou aqui? Então, mas também é de situação, não é adversativa nesse processo, e acaba sendo considerado uma preposição acidental. Locuções prepositivas. Então, mais de uma palavra, não é? Unem-se para fazer ou produzir o sentido de uma preposição, locução prepositiva. Então, nesse aspecto, qualquer unidade, né? União de mais de uma palavra, lógico que é união, tem que ser mais de uma, para significar uma determinada classe gramatical, se torna a locução daquela expressão. Já dissemos isso, só reprisando aqui para a gente seguir, ok? Acima de, à beira de, à custa de, a fim de, além de, antes de, a respeito de, através de acordo com, dentro de, diante de, em frente a, em virtude de, junto a, por causa de, por trás de, sob pena de, etc. Então nós temos aqui locuções que terminam com a preposição de, são basicamente locuções prepositivas, não é isso? O detetive estava bem perto de todas as respostas, perto de.
Vista de perto, a casa parecia bem mais bonita. Locução adverbial, vista de perto. Estava bem perto de todas as respostas. Então, terminando com preposições, né, nós temos aí locuções prepositivas. Junto à sua casa, ela viu crescer um cajueiro, né? Vamos colocar assim, locução prepositiva. Junto a. É possível chegar-se lá rapidinho e a pé. A pé já é uma locução adverbial, é como, né? Indicando aí de modo, ok? Algumas curiosidades sobre o emprego das locuções prepositivas. A guisa de, né? Então vamos entender assim. Veja algumas preposições pouco usadas e que, por isso, podem confundir um leitor ou ouvinte quanto ao seu significado. A guisa de, ao jeito de, ao modo de, no local de ou como. Ela utilizava entre o quarto e a sala um biombo à guisa de parede, como parede ao jeito de parede. Biombo é uma espécie assim de um painel que você pode mudar de lugares, né, e serve de parede para impedir a visão daquilo que você gostaria de esconder ou para criar um caminho para que as pessoas sigam detidamente, ok? A despeito de, que significa não obstante, embora, apesar de, malgrado, sem embargo de, não obstante, mesmo com, independentemente de. A despeito das divergências que havia entre os dois irmãos, a despeito das divergências, ou seja, não obstante, embora sempre se aliavam quando o assunto envolvia a família. Então, eles não concordavam em nada, então, a despeito de. Mas sempre que o assunto era família, eles se aliavam, né? Estavam do lado do outro ali, dando força e resolvendo juntas as questões familiares. Ok? Olha essa. Em vias de, a caminho de, preste a, pronto para, na iminência de, perto de, todos perceberam que o rapaz estava em vias de pedi-la em casamento. A caminho de, prestes a pedi-la em casamento. E aí temos a custa de, mediante o sacrifício. Então, vai lá, mediante, como sacrifício de, graças a, por meio de, a expensas de, a custa de muitas noites em claro, é o que custou, né? Então, a custa de, mediante, né, com o sacrifício de muitas noites em claro, ela conseguiu passar no vestibular. A par de, não é ao par, não, é a par, preposição, a par de, informado de, ciente de, inteirado de. A verdade é que, apesar das aparências, o gerente não estava a par do ocorrido em sua agência. Ele não tinha ciência, conhecimento. A força de, a custa de, devido a poder de, graças a, considerando galicismo, ou seja, a força de, considerando um clássico, um culto. Então assim, ó, ele conseguiu aprender a dirigir à força de muitas tentativas, graças a custa de, ok? E aí nós temos uma variedade enorme para a gente poder pensar detidamente em algumas preposições menos usáveis, né? Menos comuns no cotidiano. Aí nós temos assim, combinações. Nós falamos de algumas combinações e vamos falar de contrações. Mas agora vamos para as combinações. Primeiro, repetir o exemplo inicial. São resultantes da união entre a preposição a e o artigo o, ou os, ou o advérbio onde. Aonde, ou ao grande. Então, vamos lá. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos. Ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, ter capaz de crimes.
ou até capaz de crimes, né? Seria a ideia aqui. Se morre de amor, Gonçalves Dias. Então, aqui ele utiliza ao grande, ao belo. Isso é uma combinação, né, da preposição a mais o artigo o. E pode acontecer com onde. Onde é um pronome relativo ou um advérbio onde, né? Então, vamos lá. São resultantes da união de uma preposição com outra palavra, havendo perda ou alteração fonética. Então, contrações, vamos para contrações. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Quero em teu seio morrer, no elevo do seio teu. Então, do, de mais o, no, em mais o. São contrações, ok? E aí, nós falamos que a crase é uma contração, né? Porque se perde, né? Só soletra um dos as, deixa de ser soletrado, mas nós vamos entender isso aí mais detidamente. É um caso especial de contração, que envolve a fusão de vogais idênticas, são duas vogais, a e a, mas uma é uma preposição e a outra é um artigo feminino definido. Tudo daí em diante foi burburinho, que depressa passou a gritaria, e ainda mais depressa a algazarra, passou para a gritaria e depressa para a algazarra. Então, Memórias do Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. Então, uma estrutura aqui muito bem elaborada, muito bem montada, né? Então, houve várias jogadas famosas, mas eu me refiro a que redundou em gol, ou seja, aquela que redundou em gol. E agora nós vamos utilizar a preposição a com aquela mesma. Ele chegou sem planos, aquela cidade desconhecida. As preposições e os sentidos. Com o gol, a torcida não se conteve. Causa. Todos gritavam a uma só vez. Modo. O jogador ainda tinha fôlego para mais alguns minutos. Tempo. Os ingressos foram vendidos por um preço promocional. Preço. Sofreu uma falta e desabou sobre o gramado. Lugar. A versatilidade semântica das preposições são fabulosas. Então, vamos ver uma lista aqui riquíssima. Eu vou colocar quase sempre a preposição de, né, em matéria de foco nesse momento aqui. Ela morria de amores pelo cantor. Morria de quê? Causa. Você só sabe falar de coisas misteriosas, assunto. O quarto de dormir estava preparado. Fim. A voz do homem soava de forma estranha. Do homem, posse. Casa de ferreiro, espeto de pau. Matéria. Só andamos de metrô naquela cidade, meio. A mala tinha uma largura de uns 25 centímetros, medida. Você parece que veio de um outro planeta, de lugar. Certamente, ele é uma pessoa de bem, qualidade. Olhava de lado para o amigo, desconfiado, como modo de lado. Você prefere mesmo dormir de dia? Tempo. Ele tinha memória de elefante em comparação. Quem pegou o meu copo de guaraná? Conteúdo de guaraná. Então, nós temos aqui uma versatilidade enorme das preposições, né? E temos outras preposições, com. E aí tem a preposição por também, em, né? E vem mais uma série de outras aí que dá para a gente estudar separadamente. Mas vamos pensar assim, com aquela jovem, ele iria a qualquer canto do mundo, companhia. Com o calor, todos transpiravam demais, causa. Falava com muito respeito sobre o amigo, modo. Escrevia com um cotoco de lápis. Então, meio, né? Ferramenta, instrumento. Você pode me trazer um copo com água gelada? Conteúdo. Com ou de guaraná. Um copo de guaraná. Um copo
de água, né, conteúdo. Com quase 80 anos, ainda age como jovem, concessão, apesar dos 80, age como jovem, né? Aquela balança estava com defeito, qualidade, né? Mais rapidinho para a gente poder fechar finalmente. Comprei um computador por preço razoável. Passamos por um terreno abandonado, lugar. Ficaram aqui por 2 horas e foram embora a tempo. Eles estavam em luta por melhores condições de trabalho, finalidade, ok? E aí sucessivamente. Estive em sua casa, mas não encontrei lugar em sua casa. Todos estarão aqui em 10 minutos. Tempo. Aqui estaremos em segurança, modo, e aí sucessivamente. Um abraço, um ótimo estudo. Vamos trabalhar nos exercícios aí para a gente fixar o conteúdo desta aula. Até a próxima.